Gente, hoje estou aqui com um médico que ele é o máximo. Internacional praticamente, né? Mas vamos lá. Que Dr. Durval Ribas Filho. Nascido? Paraíso, Paraíso. São Paulo. Verdade. É um céu. É verdade, é o paraíso. É né? o paraíso. Mas realmente faz jus, né? Essa finesse de pessoa que acho que viveu no paraíso. Mas tem uma curiosidade que às vezes passa desapercebido. Ninguém nascia em Paraíso, ou em Palmares, ou em Novaes. Porque na época não tinha hospital. É verdade, mas era parto normal, isso. né? Que Mas eu, na verdade, nasci em Catanduva. Ah, você veio aqui no hospital. Exato. Mas o registro é de Paraíso. É de Paraíso, né? É verdade, porque aí tem que registrar em Paraíso? Não, era um costume da época, porque normalmente não é assim, né? Hoje é onde nasce, né? É verdade. Mas eu, naquela época, inclusive, foi parto cesárea, né? Você é mais chique, né? Que eu nasci de Naquela- parto normal, lá em Palmares. Exato. Somos vizinhos de cidade. Sim. E aí, a tua formação, como é que começou, onde foi? Não, eu adentrei no mundo da medicina até por uma influência que eu acho que foi do meu pai, que teve muito sofrimento com o meu irmão. O meu irmão teve problemas cardíacos, né? E ele, então, de certa forma, precisou fazer cirurgias. Eu vi todo aquele sofrimento naquela época, né? Na década de 60. E aí, então, eu me entusiasmei pela medicina. Creio, sim, que foi por causa dessa patologia, dessa doença em família, e que eu via aquele sofrimento, mas também via as considerações que meu pai, minha mãe faziam dos médicos, né? Aquela coisa honrosa, linda, idolatria, né? Porque antigamente o médico tinha um conceito assim, mais, né? Como naquela Deus, época, né? Estava o médico e Deus ali, né? Isso. E naquela época, inclusive, cirurgias cardíacas em São Paulo, por incrível que pareça, era feita, na época que ele foi submetido, uma vez por mês. Olha como que era. Então, aquilo, de alguma forma, influenciou. E aí a faculdade fez onde? Fez aqui em Catanduva. Ah, FAMECA. Isso. E que hoje, honrosamente, eu sou professor. Verdade, né? professor lá. Faz muito tempo. Logicamente, a gente faz a FAMECA aqui, mas residência em Ribeirão, São Paulo. E aí, então, nós adentramos em dois mundos vamos dizer assim, da medicina. Um que foi a endocrinologia, tá certo? No primeiro momento, mas depois eu conheci a nutrologia. Então, agora uma curiosidade. Você é nutrólogo. O que bate com você? Endocrinologia e nutrição. Então, quando eu fiz endocrinologia, eu percebi claramente que a obesidade, o paciente obeso, ele era deixado um pouco de lado. Ou seja, se falava mais de glândula, lógico, endocrinologia, sistema glandular, sistema endócrino, e ficava em segundo plano a obesidade. E eu aí sim percebi que na nutrologia havia, vamos dizer, abraçava-se a doença, a obesidade, com maior carinho, né, com maior apreço, com maior atenção, e cientificamente tinha-se um direcionamento mais concreto, mais objetivo, mais claro e inclusive científico. E a partir daí, então, eu comecei a entrar no mundo da nutrologia em função disso. Quer dizer, e a na nutrologia, verdade, a obesidade. Que ela trabalha? Mais a obesidade ou Não, total? a definição, por exemplo, de nutrologia é uma especialidade médica de caráter clínico que tem a função de fazer o diagnóstico, a profilaxia, o tratamento de enfermidades nutricionais, que nós, inclusive, chamamos de enfermidades nutroneurometabólicas, né? Nutro de nutrientes. Porque você também dá um regime quando o teu paciente vem e um remédio. Sim, exato. Porque no tratamento nutrológico da obesidade, a gente considera igual uma pirâmide.
A pirâmide tem uma base, que é a dietoterapia e atividade física. Depois sobe um patamar quando não há uma resposta adequada, que são mudanças cognitivas e comportamentais. Depois sobe um outro patamar, aí entra os medicamentos. E depois um outro, que é a cirurgia bariátrica. Então seria essa pirâmide, que está inserida no tratamento das doenças crônicas, e como a obesidade é uma doença crônica, é assim que A normalmente se obesidade, trata. uns falam doença crônica, outros falam que é emocional. Não, a obesidade é uma doença crônica que tem muitos fatores etiológicos envolvidos. Dentre eles tem, inclusive, o fator comportamental, emocional, psicológico. Mas os fatores etiológicos da obesidade são muito, muito amplos, né? Vou dar exemplos simples. Por exemplo, pós-casamento, pós-parar de fumar, pós-inatividade física, pós-perda de ente querido, pela profissão, onde a pessoa às vezes trabalha, e é lógico que existe o fator genético. Só que hoje tem um outro fator que nós chamamos epigenético. Olha onde nós chegamos, que é intraútero, você já pode desenvolver sobrepeso e obesidade. Intraútero, vou dar um exemplo. Para quem está nos escutando é bom, se estiver grávida, a mamãe que ganha mais que 24 quilos no período gestacional, o seu bebê tem muita chance de ser um adulto obeso. Isso é epigenética. O bebezinho que nasce com mais de 4,5 kg, muita chance de ser um adulto obeso. E mais ainda, o bebê que nasce com menos de 2,5 kg, muita chance de ser um adulto obeso. Mas por quê? Ele é menorzinho? Justamente porque para ele sobreviver intraútero, porque ele é pequenininho, ele gasta menos energia. Ele é poupador de energia, ele tem uma termogênese baixa, um gasto energético baixo. Ou seja, ele sempre vai gastar menos. E se ele poupa energia, sobra energia, sobrepeso, obesidade. Olha, então veja. Então seria uma parceria, por exemplo, o ginecologista com o nutrólogo? Também é. A nutrologia, foi bom você ter feito essa colocação, Denise, porque a nutrologia envolve todos os ciclos da vida. Intraútero, criança, adolescente, adulto e idoso. Idoso, né? Que às vezes esquece, mas é que a nutrologia significa nutrientes. Nutrientes faz parte de toda Seria a nossa então vida. Um acompanhamento pela vida toda? Pela vida toda, exatamente. Então, a nutrologia começou a ter, vamos dizer, uma importância maior a partir dos anos 2000, 2005, porque a própria ciência médica percebeu que só a terapêutica medicamentosa sempre foi salutar, excelente, mas faltava um viés, que era a parte nutricional. Certo. E aí ela começou a ter esse avanço. Hoje, por exemplo, você que acompanha a mídia há tantos anos e que é um ícone da nossa região e do estado de São Paulo, da região noroeste paulista, principalmente dentro desse contexto, você vem acompanhando e percebeu que a grande mídia, as grandes revistas, publicam com frequência artigos sobre nutrição, que antes, quando você começou, certamente não se falava nisso. Não, até uma curiosidade. Onde é que você foi buscar para fazer residência nessa área? Então, porque não tem poucas, né? Não poucas, só em Ribeirão, em São Paulo, Rio Grande do Sul, né? E a aqui, maioria das vezes são estágios que se faz ou pós-graduação. Ah, não é uma residência? Justamente porque na época não tinha, né? Basicamente, né? Então a gente acompanhou durante muito tempo aqui no Hospital das Clínicas, também em São Paulo, e nesses cursos de pós-graduação, nesses estágios, e aí você, através do currículo, você tem que prestar um título junto ao Conselho Federal de Medicina para obtenção da titulação de médico nutrólogo.
Eu, como comecei na endocrinologia, também tenho, logicamente, o título de especialista em endocrinologia pelo Conselho Federal de Medicina. Isso que eu cheguei em Catanduva foi no finalzinho de 85. A partir de 86 é que eu comecei. Nossa, quando você 86. Começou, que eu te acompanho, né? A gente é colega de escola, que eu te acompanho faz tempo. Gente, falava que você era louco, né? Gente, da onde você vai buscar isso? Não existe. Eu lembro a polêmica que foi quando você chegou. Verdade. Ainda mais falar de obesidade, porque historicamente é interessante. As pessoas nunca entenderam a obesidade como doença, não é? É verdade. Não. Obesidade é um assim, problema não, estético. Aquele mórbido, né? Que isso. Aí fala, nossa. A obesidade é um problema estético, é um problema onde a pessoa come muito e não tem atividade física. E o magro não, o magro come pouco e tem muita atividade física. Então, esse conceito, que era, na verdade, um preconceito, ele estigmatizou e continua ainda estigmatizando a pessoa obesa, porque ainda se acha que todo obeso come muito e todo magro come pouco. Todo obeso não tem atividade física, todo magro tem muita atividade física. É um erro conceitual, né? Eu acabei de falar da epigenética, ou seja, tem pessoas que já nascem com essa predisposição a desenvolver sobrepeso, obesidade intraútero. Olha só. Então, na época, você imagina tratar pacientes obesos. Se ainda hoje existe uma certa estigmatização, imagine naquela época, né? Então, eu acho que hoje o obeso, não por acaso nós escrevemos esse livro. Aliás, você tem tantos livros, né, que você publicou. O Obeso Acolhido. Esse é o mais novo. É o mais novo. Por que o Obeso Acolhido? Né? Nós escrevemos com um psiquiatra lá da USP de São Paulo, o Dr. Arthur Kaufmann, e porque o obeso ele não é acolhido, ele não é abraçado. O obeso é discriminado. E aqui tem relatos e relatos de pessoas obesas e que, de certa forma, foram discriminadas, mas depois, com monitoramento médico, um acompanhamento médico, eles melhoraram e, de certa forma, tiveram boa condição de saúde. Mas esse livro era um sonho, porque eu sempre, você me acompanha e sabe disso, quis tratar o obeso com carinho, o obeso com afeto, abraçá-los, porque ele é discriminado e ainda continua. E você também trabalha assim, com um psiquiatra, você indica? Sempre encaminho para o psicólogo, para o psiquiatra, né? E aí? Porque, como eu falei, quer dizer, mudanças cognitivas e comportamentais. Ou seja, você muitas vezes precisa de um apoio psicoterápico. Aliás, ainda mais agora com essa pandemia, quem que não precisou, não é mesmo? Verdade. Quem que não precisou? Olha, você mostrou esse livro, agora eu vejo que você tem bastante livro aqui. Isso. Você escreve o capítulo do livro ou o livro todo? Não. Normalmente a gente é o editor-chefe, né, e que escreve vários capítulos, mas a gente pede para pessoas escrever, lógico, capítulos específicos, né? Por exemplo, esse hoje vamos dizer, uma referência nacional, que é o Tratado de Nutrologia. É o único livro que serve como referência na área de nutrologia. É a Bíblia. E falando em Bíblia, a gente até fez um dicionário. Ah, tá. Porque... Na verdade, esse dicionário ele era um sonho do ex-presidente da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, que era o Dr. José Evangelista, e ele que me deu 70% praticamente do texto, e nós compilamos junto com o Dr. Carlos Alberto Nogueira de Almeida, lá da UFSCar, Universidade de São Carlos, e a gente fez então o dicionário, que é o único dicionário. Então, mas eu até acho que isso daqui é muito interessante, o dicionário, Sim. Porque vocês têm agora muitas coisas que são novas, que surgiu depois dessa sim. especialidade. Exatamente, você vê que a nutrologia é uma especialidade médica que foi criada em 1973. 73. Agora, ela foi reconhecida oficialmente em 1978 pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira,
e Comissão Nacional de Residência Médica. Então, a partir daí, de 78, é que ela ficou oficial. Antes ela era oficiosa. E 78, mas só no ano 2005, praticamente, é que ela começou a ocupar esse espaço. E você, que nos acompanha faz tempo, viu que esse crescimento, vamos dizer assim, da especialidade médica nutrologia, né? Porque na época havia, sei lá, talvez 50 médicos nutrólogos no Brasil. Hoje, por exemplo, nós temos mais de 2.000. Então teve um crescimento vertiginoso, mas ainda precisamos crescer mais. Você tem um filho, que é o neto do Durval Ribas Neto. Né? Ribas Neto. Ribas Neto, que vocês estão... Isso. Ele também está seguindo seus passos, está trabalhando com ele você. também, ele fez clínica médica, depois nutrologia, então ele tem título de especialista em clínica médica pelo Conselho Federal de Medicina e título de especialista em nutrologia. E tendo vocês dois aqui, não dá para criar aqui para Catanduva, uma residência, então, a criação da residência médica, ela depende assim de uma equipe, né? Ou seja, 2 pessoas só não é suficiente, porque você tem que ter vamos dizer, um back, né? Ground muito mais forte, um staff que possa dar consistência para ensinar os médicos, né? Eu acredito que, e aí sim é ele que vai estar com essa bola de tentar fazer... Aqui em Catanduva só tem vocês dois agora, nutrólogos? Ah, sim, nutrólogos com título de especialista. Nós estamos aqui no escritório da Abram. É verdade. Você sempre assim, faz tempo que você está na presidência, porque você é a coqueluche da diretoria da Abram. Nem tanto, mestre. Então, mas você tem uma... Como é que é que a gente entrou na nutrologia e ela era uma sociedade muito discreta, muito pequena, né? Então, nós tivemos alguns amigos importantes, o Dr. Dutra de Oliveira, aqui da USP de Ribeirão, e que nos deu apoio para que a gente pudesse dar um upgrade nessa especialidade médica. E aí, então, eu fui eleito presidente, mas de 4 em 4 anos... Tem eleição, né? Tem eleição, renovação e tal. De qualquer maneira, o nosso objetivo, que é um sonho, é fazer com que a nutrologia seja inserido na graduação de todas as faculdades de medicina. Né? Seria legal mesmo. Então, não são todas que têm, talvez 10% das faculdades de medicina. E com isso, o aluno acadêmico de medicina, ele sai, mas muitas vezes ele não ouve, não sabe o que é nutrologia. E é exatamente por isso que a gente bate nessa tecla de instituir nos cursos de graduação de medicina a especialidade médica em nutrologia, que, aliás, fizemos um documento para o Ministério, tá certo? Já há 3 anos, reiterando isso. Ou seja, nós precisamos que vocês aprovem para que todas as faculdades de medicina tenham o curso de nutrologia. Aqui, felizmente, a Fundação Padre Albino, inteligentemente, nos acolheu e montou esse curso, e nós temos a disciplina de nutrologia. Aqui na faculdade Aqui na Faculdade de Medicina. Olha, é que você... Na época era o doutor Eduardo Mendes, que era o diretor da escola, diretor da Faculdade de Medicina. Então hoje Catanduva tem, mas como eu disse, o número não é grande, né? E é esse um espaço que temos que conquistar. Porque todo estudante de medicina sabe o que é dermatologia, pneumologia, cardiologia, pediatria, cirurgia, mas nutrologia não todos. E é esse espaço que a gente tem que conquistar, sabe que é um desafio. Olha, eu percebi, você faz todo ano congresso. Sim. Todo ano tem um congresso. Uma vez eu fui, que você homenageou o nosso saudoso Néder. Professor Néder Abbe. Que foi o introdutor, inclusive, da soja na nossa alimentação. É verdade. E ele foi homenageado, inclusive, por causa disso. Foi um pioneiro, pessoa fantástica, maravilhosa, que introduziu a soja, inclusive, entre aspas, o chamado leite de soja, lembra? É verdade. Que tinha nas escolas. Então ele foi fantástico, Agora, sim, eu percebo que, às vezes,
pela época que eu fui, você precisou mudar o local que era antes no Maxud, que também já acabou o Maxud. Sim, é. Mas agora você precisou ampliar. Porque cada ano tem mais. Exatamente. Uma boa colocação, viu, Denise? Porque nós estávamos no Maxud, Plaza Hotel, mas não cabia, não cabia o número de empresas, né, que tinham interesse. E agora sim aumentou. Bom, agora eu não sei, porque durante 2 anos não fizemos. Mas você fez o lugar da semana passada, não foi? Não, mas aí é um curso de pós-graduação, não é tá, o congresso normalmente é em setembro. E é feito agora no Frei Caneca, Centro de Convenções Frei Caneca, lá em São Paulo, que é um espaço muito maior, não é? E ali você estará sendo convidado, aqui eu estou convidando você oficialmente com testemunhas oculares, que é para você ir nesse congresso em setembro. É muito bonito, é lá em São Paulo. É muito confortável. Cerimonial de abertura bonito. Né? Agora, eu percebo também, pelas fotos, porque você não passa a notícia, né? Ô, carinha chato, né? Que não passa a notícia do que faz. Mas você participa muito, você é convidado para palestrante de congressos internacional. Como é que você se vira? Porque você habla espanhol, habla inglês? Portunhol. A gente é convidado na Argentina há muitos anos, no Paraguai, muito tempo, nos Estados Unidos a gente também. Você foi, né? Mas você fala inglês, né? Mas a gente tem o apoio, por exemplo, dos slides. Isso, logicamente, facilita muito, não é mesmo? E como é um tema que nós estamos já acostumados, né, a dar aula, então isso facilita muito, não é verdade? Mas, enfim, é sempre um desafio, né? Porque não é fácil, né? Você dar aula em outra língua é sempre mais complexo. Mas assim como nossos vizinhos aqui da América do Sul, né, fica mais fácil, porque a gente praticamente entende eles entendem a gente. Né? Exatamente. E principalmente o brasileiro, o português, ele fala mais lento, não fala tão rápido, né? E é aí que eles entendem muito mais. Mas eles falam que você tem que falar mais despacio, por favor? A gente pede, né? Mas você sabe que quem fala mais rápido ainda é o espanhol. Esse é difícil de entender. É mais que o argentino, que o paraguaio, que o chileno. O espanhol mesmo é mais difícil. Ele fala muito rápido, né? Verdade. Mas, de qualquer maneira, em função dos slides, da apresentação, isso facilita muito, né? Mas é uma honra, logicamente, a gente ser convidado para participar de eventos internacionais. É um reconhecimento, né? Um reconhecimento daquilo que você faz. Porque nós atuamos nessa área há muitos anos, não é mesmo? Então, você também se torna aí uma referência. E também, eu acho que esses livros nos ajudam muito, né? Esse, por exemplo, é um livro-texto de obesidade, né? Quer dizer, é uma coisa que é específica na área para os especialistas, não é mesmo? Então, isso nos ajuda muito. É verdade. Bom, eu estou achando, assim, o máximo essa entrevista, né? Porque é tudo que você é e você sabe fazer com galhardia. Agora, quem que nos ouviu, que quer contato seu, onde que te procura? Bom, a gente tem, logicamente, a clínica, né? A Clínica Ribas, onde a família toda está presente, com 2 ginecologistas obstetras, né? A mãe, Terezinha e a Marina. Exatamente. E também o meu filho, o Ribas Neto. E nós estaremos ali à disposição para pessoas que eventualmente tenham alguma dúvida e que eventualmente precisam de um apoio no tratamento dessas patologias, que a gente tem esse foco na área, lógico, de obesidade, mas como endocrinologista, logicamente que a parte de diabetes é muito forte, da parte de tireoide é muito forte, da glândula suprarrenal, né, de crescimento. Então, envolve aí essa mescla de patologias associadas, que a gente até chama de síndrome metabólica, e que é a obesidade junto com as suas comorbidades. Então, acho que quem eventualmente tiver interesse... Na Clínica Ribas. Na Clínica Ribas, aqui nós estaremos à disposição para dirimir essas dúvidas, com certeza, não é? Obrigada. Doutor Gerival, olha, eu agradeço muito, muito, muito estar aqui com você. E eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, para quem está nos assistindo, sobre
que procurar, o que fazer? Eu acho assim que existe uma frase que diz: quem quer que seja o pai de uma doença, a mãe foi uma dieta deficiente. Essa deficiência ela pode ser para mais ou para menos. E normalmente as doenças crônico-degenerativas, elas não começam hoje. Então eu até às vezes brinco com os alunos, com os acadêmicos de medicina, que eu vou dizer: olha, tudo isso que eu estou falando agora para vocês, hoje, pode não ter importância. Mas quando você estiver com 45, 50 anos ou mais, aí você vai lembrar que deveria ter, de certa forma, seguido esses conselhos, não é? Então digo isso porque quem quer que seja o pai de uma doença, a mãe foi uma dieta deficiente para mais ou para menos. Então eu acho que as pessoas que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, eu gostaria de deixar essa mensagem, né? Pense, faça uma reflexão no seu dia a dia. Nós sempre falamos que nada é proibido. É proibido proibir, coibir sim, proibir não. Ou seja, coma de tudo, sem problemas nenhum, mas não façam exageros, porque isso tem repercussões lá na frente. E é lá na frente que mais nós precisamos de saúde, de saudabilidade. Existe um termo em nutrologia que nós chamamos de agerasia. Agerasia é o envelhecimento saudável, é o envelhecimento com saudabilidade, que é diferente de senectude, que é o envelhecimento não saudável, patológico. Todos nós queremos viver muito e com saúde, não é mesmo? Então, ser agerásico. E a nutrologia, ela tem esse direcionamento, esse foco, essa orientação. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de trazer aos que estão nos assistindo, né? E essa reflexão, né? Coma de tudo, mas pouco, sem exagero, vamos assim dizer. O segredo da vida está no meio. Agora, eu também, finalizando, o que eu quero, sim, é elogiar de coração, eu estou dizendo isso porque você me conhece faz muito tempo, o trabalho que você vem fazendo ao longo da sua vida, que é um trabalho lindo, maravilhoso, veio de uma cidade pequena, discreta, com muita humildade, e consegue divulgar todo esse trabalho social ao longo de uma vida. Então, eu não posso deixar aqui esse esclarecimento a todos que estão nos ouvindo, esse depoimento, porque realmente, né, Denise, você merece. Obrigada. E, dentre outras coisas, está no meu coração de longa data. Ai, obrigadão. Obrigadão. Gente, eu achei fantástica essa biografia, esse passo a passo do Dr. Durval. Se você gostou, dá uma olhada que tem mais outras entrevistas no canal.